Olá, família PMDF, especialmente a nossa família CAB. Sou a Coronel Maria Costa, pioneira, veterana da PMDF, presidente da CAB. E hoje é um dia muito especial. Hoje é 19 de 2 de 2025. Nós estamos inaugurando o nosso primeiro episódio CABcast, num estúdio maravilhoso que foi pensado com muito carinho, com o objetivo de estreitar, melhorar a nossa comunicação com o associado e trazer pessoas importantes que possam nos ajudar em temáticas relacionadas à nossa categoria, mas principalmente a gente melhorar a nossa comunicação interna. Nós temos vários projetos para utilizar este estúdio, que está maravilhoso, e nós estamos começando hoje com o pé direito. Vamos falar sobre saúde mental, especificamente sobre a nossa clínica CAB Saúde Mental. Eu terei a companhia da jornalista da CAB, a nossa Fran Marques, jornalista Fran Marques, e vamos começar num primeiro momento entrevistando, batendo um papo aqui bem legal com o Sargento Bernardes, que é o nosso diretor de assistência social. E também com a doutora Lília, a nossa psicóloga, e é também a responsável técnica pela psicologia da CAB. E num segundo momento, nós entrevistaremos a doutora Cássia, que já está aqui conosco, que vai compor essa equipe, que já está compondo, na verdade. E nós temos muita coisa para falar sobre saúde mental, não é isso, Fran? Exatamente, um tema muito em pauta, mais do que nunca, a saúde mental. E é muito legal a gente contar, né, Coronel, a grande novidade que a Clínica CAB Saúde Mental cresceu e ganhou uma casa nova, né? É isso, Bernardes? Perfeito, presidente, prefeito, Fran. Nós estamos aqui hoje, né, apresentando uma mudança para melhor, para a gente poder ofertar aos nossos sócios, aos nossos colaboradores, aos dependentes do nosso sócio, uma casa mais ampla, que consiga trazer uma amplitude maior de atendimento, uma qualidade no atendimento, que a gente não abre mão disso, e com todo o seguro, né, que a gente dispensa a nossa categoria. Mas antes de chegar nesse ponto, né, é claro que eu sou a presidente, eu sei, mas o nosso associado muitas das vezes não sabe, né, como foi para chegar até aqui. Então, você está comigo desde 2016, mas nós temos apenas 3 anos de clínica CAB Saúde Mental. Aí eu pergunto para você, que é operacional, que está na ativa, que pertence a um batalhão importante, né, em demandas, a CAB, como associação privada, que trabalha para a categoria PMDF, para a família PMDF. Nós acertamos em criar uma clínica de saúde mental? Presidente, eu acho que esse foi o maior tiro que a gente deu. Como a gente diz lá na rua, foi o tiro certo. E esse tiro foi o tiro para salvar vidas. A CAB Saúde Mental hoje ela trabalha focada sempre no policial militar. Nós trazemos e apresentamos para o sócio todos os profissionais que conhecem a nossa categoria, que sabem a demanda na nossa categoria. Por isso, nós hoje podemos dizer com toda segurança, sabe, Fran, que a CAB Saúde Mental ela traz um atendimento de excelência. E essa excelência, ela amplia um pouco mais. Nós hoje não falamos só de saúde mental, nós falamos de fisioterapia, nós falamos de psicologia, nós falamos de clínica médica e agora nós estamos trazendo fechando o ciclo, que é com a nossa psiquiatra. Ela vai falar um pouquinho logo a mais e entenda que hoje nós temos uma clínica. Essa clínica, ela nos dá um horizonte bem maior e focado sempre no nosso policial militar. Nesse sentido, eu até gostaria de complementar, até para que as pessoas entendam o porquê, né, de associação, nós somos a maior associação, de criar uma clínica de saúde mental. No meu tempo, quando eu entrei na polícia, em 83, sou pioneira, né, da primeira turma de soldados, esse pessoal da minha geração, ele praticamente era proibido de falar, de buscar uma terapia, de buscar uma ajuda. Porque o militar, a gente aprende que ele é superior ao tempo.
né? Até para as mulheres que entrar nesse contexto, nesse universo totalmente masculino, a mulher chora mais, é evidente, a mulher tem a sensibilidade mais à flor da pele, mas a gente também é imbuída desse sentimento. E eu creio que hoje mudou muita coisa, está mudando muita coisa, porque a própria corporação já faz, nesse atual comando, uma diferença enorme, com várias clínicas credenciadas e realmente se preocupando com a saúde mental. E deixo aqui um agradecimento especial para a Coronel Ana Paula, né, por perceber que a gente precisava avançar. Então, já houve seminário, já houve uma ampliação de várias clínicas, mas no nosso tempo a gente não podia falar, tinha que ser superior ao tempo. E aí, como é que nós percebemos? Eu sempre falei para o Bernardes, olha, e para os outros conselheiros, nós, como maior associação, nós temos que acolher. E quando o jurídico vinha para nós falar, os advogados falavam, olha, nós estamos sendo psicólogos. Aí o próprio Bernardes, coronel, vamos começar com o serviço de psicologia. Começamos com uma em 2021. Depois nós percebemos que a demanda estava muito grande, os sofrimentos, né, principalmente do policial, da família, dos filhos. Aí, não, nós precisamos evoluir. E qual foi essa evolução? Criamos a Clínica CAB Saúde Mental em 2023. E hoje a gente se orgulha. Nós vamos falar daqui a pouco da nova sede, sim. Mas para chegar nesse ponto, né, nós debatemos, os conselheiros, aí eu deixo o meu agradecimento, de perceber que as associações têm um papel importante em ajudar a nossa corporação, porque a corporação faz muito, mas às vezes não dá conta. E a própria profissão nossa, estressante, né? O policial coloca o uniforme, não sabe se volta para casa. Depois da pandemia, né? A gente percebeu muito isso, a família adoecida. Então, ele fala, nós demos um tiro certo. E é verdade, um gol de placa, porque a gente não quer fazer o papel da PM, a gente quer ajudar a nossa corporação numa temática tão importante para um momento tão difícil do Brasil e de todas as polícias militares. Então, aí eu ressalto essa questão da gente caminhar junto e poder estar ombreada com os dirigentes da nossa corporação e fazer a diferença, né, na Clínica CAB Saúde Mental. Agora, Bernardes, eu gostaria que você explicasse, contasse um pouquinho para os nossos associados. A Coronel falou a gente tem uma linha do tempo aqui, né? Então a Coronel fala que vocês abrem a clínica com uma psicóloga, né? Então começa assim uma equipe pequena, mas agora cresceu essa equipe. Ou seja, o trabalho de vocês fazendo o acolhimento do policial na ativa e também o veterano e os seus familiares ajudou também nesse processo dessa quebra de paradigma, né, Coronel? Porque assim, o militar acaba achando que ele é o super-herói e aí, além dele ajudar os outros, ele tem que se dar conta, se sustentar. E não é bem assim, né? Os heróis também precisam de ajuda. E aí eu gostaria que você falasse, você sente essa mudança também no público? Porque às vezes a pessoa fica com medo, né? O policial fica com medo de pedir ajuda, porque aí também uma coisa que vocês falam muito, um problema que pode ter um problema dele não ter mais acesso à arma, né? Há todo uma problemática em pedir ajuda, mas a Clínica CAB Saúde Mental está conseguindo quebrar esses paradigmas, né? Perfeito, Fran. Sua pergunta é bem oportuna, eu te agradeço a pergunta. A presidente falou muito, né, sobre o nosso contexto. Também agradeço por dar essa oportunidade para mim, que aqui estou, né, como diretor de assistência social, e possibilitar aqueles policiais procurar um tratamento adequado. Você falou para a gente aqui que seria da questão de romper uma barreira. Realmente, no passado, tinha alguns preconceitos, vamos assim dizer, para aqueles policiais que procuravam atendimento na área da saúde mental, na área da psicologia. Ele era meio que taxado, na hora de problemático, hora de gardenal, algumas falas que prejudicavam muito, né, o policial a procurar um atendimento. E aqui na CAB a gente teve a oportunidade de desmistificar isso, de trazer esse policial para dentro da CAB, para apresentar para ele a psicologia, qual o benefício que ele teria e tem de estar cuidando de uma área do corpo que tem que ser exercitada todo dia. Então, do jeito que ele cuida do físico, que ele cuida das finanças,
ele tem que cuidar da saúde mental. E aqui nós conseguimos, né, romper essa barreira e dar o maior cuidado, o melhor tratamento adequado para cada um. E por isso hoje a gente consegue realmente estar em um patamar um pouco diferente, que é acolher esse policial. A fala aqui é acolhimento, como a nossa presidente bem disse. Agora queremos falar um pouquinho com a doutora Lília. A doutora Lília é a nossa responsável técnica e ela vai se apresentar, dizer aí do que ela está atendendo, né? Quais são qual o público, né? Mas é importante a gente fazer essa menção, né? Até porque o público que ela está atendendo também tá dentro do contexto família policial militar. Não é só o policial que adoece, não é só o pai, né? Mas toda a família. Com a palavra, doutora. Então, agradeço a oportunidade também. Sou a Lilian, psicóloga clínica e responsável técnico também, técnica da CAB Saúde Mental. Como a Coronel falou, nós na CAB realizamos atendimento infantil e também realizo atendimento adolescente e adulto. Muitos pais buscam a terapia na CAB Saúde Mental para os filhos, devido a algumas demandas na dificuldade na aprendizagem. Quando eu inicio o processo terapêutico com a criança, eu logo observo que essa dificuldade está relacionado ao ambiente familiar, né? A rotina de trabalho dos pais, a ausência materna, a ausência paterna, né? Então, é muito nítido em quase 100% dos casos que o ambiente familiar disfuncional gera alguns problemas, né, no desenvolvimento da criança. Reflexos, né? Reflete em toda a família, então, né? Exatamente. Agora, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse para gente, normalmente, quais são os principais adoecimentos dos policiais? Então, o policial militar ele está em constante nível de estresse elevado por conta do trabalho dele, né? São muitos momentos, são muitas situações de violência que ele presencia, é muita cobrança interna, cobrança externa, né? E também problemas pessoais em casa, problemas no relacionamento conjugal, muitas vezes problemas de endividamento. Então, são muitos desafios emocionais que o policial militar ele passa. Com isso, ele acaba podendo desenvolver algum transtorno mental, né? Entre eles o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, que está muito relacionado à exaustão mental em relação ao trabalho. E nos casos mais graves, a depressão, que pode desencadear, né, a ideação suicida e até a fatalidade do autoextermínio. Doutora, você falou em endividamento, né? E nós, como gestores, assim, eu sou a presidente, o Bernardo, o diretor de assistência social, e tudo aqui a gente delibera, né, para tomar as decisões. Então, quando a gente percebe, olha, o que nós devemos fazer? Então, o gestor ele toma medidas baseadas, né, nas demandas, né? E aí eu queria lhe perguntar, esse problema do endividamento, assim, é público e notório para o servidor público de uma maneira geral. Sim. Para o policial é um pouco mais agravante, porque junta o estresse da profissão e todos esses problemas sociais que ele vai acumulando e às vezes não quer pedir ajuda, né? No quartel, ele é o último às vezes a pedir ajuda. Às vezes a gente percebe até que a família vem primeiro, né? Então, assim, quando esse é um adoecimento, é um sofrimento, mas quando ele está juntando tudo isso, e principalmente com o endividamento, a família toda adoece? Sim, com certeza. Tem um reflexo no adolescente, lá na família? Pode, às vezes, porque a gente percebeu esse aumento até do público infantil, adolescente, principalmente depois da pandemia. Sim, com certeza reflete. Até porque quando o policial militar ou qualquer ser humano está passando por algum problema, é natural que ele mude alguns comportamentos,
né? E falando disso especificamente, o policial militar que está ali passando por um problema de endividamento, o nível de estresse fica extremamente elevado, né? A maneira dele se comunicar, dele se portar perante as pessoas é de uma forma mais agressiva. Isso reflete muito dentro de casa, muitas vezes no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos. E se há um problema com a família, com não só um problema não só com o policial militar, mas se ele tem um problema, isso reflete em toda a família. E acaba adoecendo não somente ele, né? Ele não é o único prejudicado. Ele acaba adoecendo ali a esposa, adoecendo os filhos, e isso vai refletindo também no comportamento da criança, né? Então, gera vários fatores, né, onde pode desencadear não só transtornos mentais, no caso do policial militar, mas pode também gerar transtorno no filho, né, na esposa. É a qualidade de vida que a gente sempre busca aqui, né? Nesse sentido, só para fechar a ideia, Uhum. eu queria até que o Bernas falasse um pouco dessa nossa disposição de acolher, porque a gente pensa no ideal. O que que a CAB faz com uma situação do endividamento, por exemplo, que às vezes a pessoa chega aqui desesperada. Então, a gente tem um mini protocolo que a gente já adota aqui na CAB, mas a gente quer muito mais. A gente quer caminhar nesse sentido também com a Polícia Militar, que já faz um trabalho mais direcionado, né? E aí está faltando para o nosso protocolo, eu vou deixar ele falar, a questão da educação financeira, porque a gente oferece alguns itens de serviços aqui, mas ainda não completamos. Mas vamos buscar isso, né, Bernardo? Então, aqui na CAB, a gente, quando chega um colega, um policial militar, a gente tem um protocolo, como a presidente disse, que ele não sai daqui sem atendimento. Aqui nós temos o jargão de que um policial não deixa o outro policial para trás. Então nós vamos resgatá-lo, nós vamos trazer ele para ele superar aquela dificuldade que pode ser momentânea. Se for financeira, a gente faz ali um primeiro aporte, que seria na questão de uma cesta básica, se ele tiver com uma deficiência ou com a necessidade alimentar. Posteriormente, a gente vai analisar se ele tem condições, né, de sanar algumas dívidas junto com o nosso jurídico. A partir daí, a gente faz um acompanhamento junto com os profissionais de psicologia para ver o que de fato está acontecendo com aquela família, com aquele policial. E aí a gente consegue atender toda a família por completo, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, né? Então a gente entende o policial. Essa entrega da CAB é uma entrega por completo. Às vezes a dor que ele entende ser física pode ser psicológica. A dor que ele entende que é psicológica pode ser física. E por isso que a gente trabalha muito em conjunto para dar a melhor resposta, o melhor resultado para aquele indivíduo. Aqui a gente trabalha não com números, a gente trabalha com pessoas e nós não tratamos aqui como cliente. Aqui todos nós aqui tratamos como paciente e aqui ele nunca terá um não como resposta. A gente sempre deixa uma porta aberta, uma janela para que ele possa sair daqui melhor do que ele chegou. E esse protocolo é importante, porque a gente ainda não conseguiu fazer tudo. E no próprio, assim, nas próprias conversas, nos estudos que as pessoas, né, disponibilizam, fala que para o brasileiro a gente não foi educado, né, a poupar, a administrar sua vida financeira. Então, hoje existem programas isolados, mas já existem. E nós vamos chegar lá. O policial, de uma maneira geral, o servidor não gosta de ser colocado numa sala de aula para ter uma palestra sobre educação financeira. Mas a gente vai ter que, em algum momento, por um protocolo profissional, ajudar essas pessoas nesse direcionamento, de entrar um pouco, né, nessa vida financeira dele e organizar. Isso a polícia já faz, a polícia militar já faz isso, já tem um programa, já tem pessoas qualificadas que quando as pessoas autorizam, olha, vamos aqui, vamos melhorar isso aqui, porque a gente precisa passar por isso. Nossos filhos, nossos netos precisam ter esse direcionamento de administrar sua vida financeira. Não ganhar, tipo, 10 mil e gastar 20 todo mês. Não
incluir o cheque especial como rendimento. E, infelizmente, hoje o servidor é assim, o policial não poderia estar ser diferente, porque o servidor, tanto da área da educação, da saúde, da educação dos professores, como eu falei, saúde, estão endividados. Porque há uma facilidade, viu, Fran, da pessoa pegar um dinheiro na maquininha, quando sobra R$ 10 lá na margem consignável, ele vai lá e faz mais um empréstimo. Isso tudo reflete num ciclo vicioso, né? Que não vai sair dali e a qualidade de vida, né, fica comprometida. E o que a gente faz aqui é melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio desses benefícios todos. Maravilha. Muitos desses comportamentos também tá interligado com o padrão comportamental. Então, se a gente não tem um treinamento para gerenciar isso, gerenciar melhor as finanças, gerenciar melhor as emoções, é um treinamento de inteligência emocional. Acaba que os policiais militares passam alguns hábitos, algumas condutas para os filhos. Né? Nós vemos nós vemos muito isso no atendimento. E é importante também que as pessoas saibam que a CAB, ela não acolhe somente o indivíduo por si só, acolhe toda a família. Então, quando eu estou ali no insight terapêutico, se eu observo que a demanda do paciente é algo relacionado à família, à estrutura familiar, se eu percebo que há uma disfunção familiar, eu chamo os pais para ter uma conversa e aconselho, né, a terapia mútua, em conjunto. Então, eu passo do atendimento individual para o atendimento coletivo. Assim eu consigo realmente ter uma eficácia na terapia, porque não adianta eu só tratar o indivíduo sozinho. Eu preciso modificar toda aquela estrutura que está disfuncional para poder ter realmente um êxito, né? Um bom êxito, uma melhora ali do paciente. Maravilha. Agora, eu gostaria de saber, assim, falando sobre. Eu tô vendo que a gente consegue, na Clínica CAB Saúde Mental, abranger toda a família. Mas, assim, a gente agora, nesse momento, a porcentagem de policiais na ativa, de veteranos e de familiares é igual? A gente está tendo mais veteranos, mais familiares, mais policiais na ativa? Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Fran, esse foi o nosso desafio. Aqui no primeiro momento, nós tínhamos aqui 70-30, 70% de dependentes de policiais militares, né? E policiais militares, ele tinha aquele receio, aquela situação de não procurar, e a gente conseguiu vencer essa barreira. Hoje é 50-50. Maravilha. Quando nós tratamos do policial, a gente usa toda a estrutura da CAB. Nós usamos os psicólogos, os médicos, os fisioterapeutas, nós utilizamos do restaurante, às vezes é uma questão ali momentânea, a gente utiliza. Temos também a farmácia, que às vezes o policial ele precisa de um tratamento medicamentoso, mas ele não tem o recurso para comprar esse medicamento. Levo para o conselho, peço ao presidente, nós precisamos acolher esse policial, nós precisamos fazer esse tratamento emergencial. Depois, por si só, ele vai conseguir tocar a vida dele normalmente. Mas hoje o atendimento, a gente consegue 50% de sócios, né, policiais militares, e 50% dos seus dependentes. Maravilha. E isso é importante porque mostra, né, o quanto a gente cresceu, não cresceu só em demandas, mas em credibilidade, né? Porque aquilo que eu falei lá no início de não procurar terapia, ou do problema dele ser que as pessoas saibam do problema e de repente aquele pedido de socorro, aquele pedido de ajuda vai influenciar no porte de arma dele, a suspensão do porte de arma, e ele já conta com esse dinheiro que ele tira 8, 10, 5 serviços, já faz parte do orçamento. Então, a gente percebe, às vezes, conversando com o policial. E também a clínica fala isso. E essa evolução de 3 anos para cá, de chegar a esse percentual de 50%, do pessoal da ativa, inclusive, nos deixa muito felizes. É credibilidade, né, Credibilidade dos profissionais que estão aqui, dos gestores, né, que faz a coisa séria mesmo. A gente procura trazer profissionais que têm experiência já com o público. E é nesse sentido, doutora, que eu pergunto, é difícil trabalhar com esse público policial militar? É diferente? É diferente, né?
É diferente porque existe já um padrão ali comportamental dentro do militarismo, né? Então, é muito importante também que o profissional que esteja atuando dentro dessa instituição tenha um conhecimento, né, sobre isso e tenha também um manejo para lidar, né, com o público, né, com os policiais militares e com os dependentes dos policiais militares. Mas sim, existe uma diferença, mas hoje as pessoas, né, estão mais abertas, os policiais militares estão mais abertos à busca pela terapia. Quando eles chegam até nós conversamos, nós continuamos ali, né, trabalhando a importância de buscar o atendimento psicológico, não só para ele, mas para toda a família. Muitas vezes o policial militar ele chega no consultório e a partir ali da nossa conversa, a gente percebe que não é somente ele que precisa ali da terapia, né, mas toda a família. Então a gente instrui, a gente abre as portas, né, a gente facilita também esse atendimento coletivo. E assim nós temos um êxito muito maior, né? E muito melhor. Nós prestamos um atendimento com muita qualidade e só obtendo ganhos. Maravilha. Agora, vocês estão falando. Nós temos aqui agora duas representantes técnicas. A gente tem da área da psicologia e da área da psiquiatria. Mas a gente está falando muito também de um outro serviço que é prestado na clínica, que é a fisioterapia. E aí tem aquele ditado muito antigo que fala que mente sã, corpo sã. Ou seja, há um reflexo, né? Na parte física com a mental. E aí, parabéns para vocês que tiveram essa sensibilidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Como é que foi que vocês perceberam a gente precisa de um fisioterapeuta aqui? Porque, por causa disso, há esse reflexo assim no corpo, às vezes um desequilíbrio emocional acaba gerando alguma dor física? Eu acho que você pode falar de como a gente começou, né, do projeto piloto, e depois a doutora complementa essa parte aí, a importância dessa conexão do Isso. físico com o mental. Sim. Então, o que que aconteceu? A CAB, né, ela tá de parabéns por ser pioneira, tá, nos dois segmentos, e a gente sempre atuou em alguma lacuna, na demanda dos próprios policiais. E essas lacunas existiam e na CAB se faz presente. No primeiro momento, ela fez com o jurídico, tá? Lá atrás, lá no início, nós trouxemos o jurídico 24 horas para atender uma demanda da categoria. Hoje, né, nós estamos em um patamar um pouco diferente, mas nós começamos, assim como a psicologia, a fisioterapia, de uma parceria de um colega da gente, chamado Luiz Felipe, manda um abraço para o Luiz Felipe, que é um parceiro da CAB com a Vertical Fit. E ele me trouxe uma situação que vários policiais procuravam e não tinha atendimento, não tinha condições de se tratar. E essas lesões vinham, hora do serviço, hora de uma atividade esportiva, e nós fizemos um projeto pioneiro aqui também. Vamos trazer, né, o Davi e vamos trazer ele de forma gratuita. Então, começou com Setembro Amarelo, ele ficou um mês com a gente aqui na CAB de forma gratuita, atendendo os primeiros policiais, e quando chegou em outubro e novembro, eu cheguei na presidente e falei, presidente, está grande. Os nossos policiais já estão numa fila de espera. Nós precisamos dar continuidade. Eu agradeço a presidente, aos demais conselheiros, que teve a sensibilidade em a gente ampliar por mais 2 meses. A partir daí, a fisioterapia só vem crescendo. Hoje, ela está consolidada. Nós temos 2 profissionais, Davi e Meire, que atendem os nossos policiais. Serviço de excelência, juntando fisioterapia e psicologia, que a doutora Lília agora vai falar um pouquinho de uma dor e da outra dor. Ou seja, acabe trabalhando em conjunto para dar a melhor qualidade de vida para os nossos policiais. E aí, doutora, a importância dessa junção, desse tratamento, ou desse olhar? Os problemas emocionais, eles estão interligados com os problemas físicos, né? Então, se no momento ali de acolhimento a gente percebe alguma queixa, por exemplo, física, o paciente ele sente muita enxaqueca, muita tensão muscular, automaticamente o profissional da área da saúde, que já tem, né, um conhecimento melhor sobre isso, ele já consegue compreender que existe algo ali, né, que está desencadeando toda essa dor. E muitas vezes são questões emocionais. Então, a gente já faz um encaminhamento
para fisioterapia e também algo que é muito importante, que eu venho conversando muito com os meus pacientes, é sobre a qualidade de vida. Muitos policiais militares, muitas pessoas dependentes têm a sua rotina de trabalho e não se dedicam a ter uma qualidade de vida, no sentido de buscar pela saúde mental. O que seria isso, buscar pela saúde mental? Realizar atividade física, melhorar os hábitos alimentares, ter tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade com ele mesmo, né? Muitas vezes abdica de coisas que gosta, que tem prazer, por conta da rotina cansativa. Né? Então, é muito importante que o profissional ele tenha esse olhar clínico, né? E saiba também instruir o paciente que está ali, relatando alguns danos, seja emocionais ou físicos, né? E que muitas vezes tá interligado por conta disso, né? De não ter essa qualidade de vida. Doutora, já estamos encerrando a primeira parte, que depois vamos ouvir a doutora Cássia. Queria agradecer a sua presença aqui. São muitas crianças que já estão apaixonadas por você, né? Passa ali na minha sala e todo mundo falando positivamente, os pais também. Era uma lacuna que a gente tinha. No primeiro momento a gente teve uma especialista, depois ela saiu, está trabalhando dentro da nossa corporação, da Polícia Militar, e agora nós trouxemos você. Então, muito obrigada por compor a nossa equipe. Agora de casa nova, a gente espera muito mais, com certeza, oferecendo um ambiente mais digno, e essa caminhada vai longe ainda. Muito obrigada, viu? Faça as suas considerações. Com certeza, eu agradeço. Eu também sou apaixonada pelos meus pacientes infantis e eu fico muito feliz de poder agregar, contribuir muito, né, na vida da criança e também na vida de toda a família, né? E estou à disposição. A CAB está linda, né? O nosso Convide convide Sim. os adolescentes para conhecer a nossa nova sede. Foi tudo preparado com muito amor, com muito carinho. A sala tá linda, toda a clínica tá maravilhosa, tá muito linda mesmo. E nós já estamos preparados para recebê-los com todo carinho, com todo amor e preparados para proporcionar ali um atendimento de qualidade e um atendimento excepcional. Então, nesse segundo bloco, como eu havia falado, nós vamos conhecer um pouco da história da nossa psiquiatra, doutora Cássia Marques, que nós temos a honra de tê-la conosco já há alguns meses, nos preparando para o atendimento na nova clínica, naquele endereço, que inclusive hoje estivemos lá, fizemos alguns vídeos e está maravilhosa. E seja muito bem-vinda, doutora. Eu gostaria de começar, além de apresentar a senhora, que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência com o público policial militar, que já é bastante tempo. E fique à vontade para iniciar suas palavras. Muito obrigada, coronel, muito obrigada. Bom, eu, como psiquiatra, eu tenho trabalhado com esse público da Polícia Militar do Distrito Federal desde 2014, atendendo os policiais, atendendo os familiares, dando assistência em saúde mental, tanto intervenções como medicação, como acompanhamento, as avaliações. E então, agora eu estou vindo aqui para a CAB, nesse início, né, um novo momento, um novo passo, um avançar da assistência agora, né? Eu tenho 32 anos na área, já como psiquiatra, atuo na área de ensino também e gostaria de dizer que me considero também uma eterna aprendiz, aí sempre pesquisando, sempre procurando compreender melhor, principalmente a fala, a dor, o sentimento de quem procura a psiquiatria. Muito bem, doutora. Às vezes a gente ouve muito no dia a dia, vivendo e aprendendo. Todo dia a gente aprende alguma coisa.
E nós, gestores, apesar da experiência, né, às vezes como oficial, e o Bernardo também como diretor, no dia a dia dele, a gente não entende da parte técnica, né? Mas, assim, quando chegaram para nós e falaram assim, olha, a gente precisa avançar, né? Não é só psicologia, a gente precisa de outras especialidades, né? E aí é por isso que a gente buscou a doutora Cássia, porque além, né, desse mais de 30 anos de experiência, é renomada, faz parte aí do Conselho de Psiquiatria do Distrito Federal, é renomada e tem uma experiência e um olhar para com esse público, porque ela trabalha numa outra associação que é muito elogiada. Alguns policiais chegaram para mim, a doutora Cássia vai vir para cá, ela é maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, esse olhar a gente tem, viu, Fran, como gestor, de trazer tanto o psicólogo como o psiquiatra que entenda, né, que tem esse olhar diferenciado para o nosso público, porque não é fácil ser da segurança pública, não é fácil ser policial militar. Perfeito. Agora, como eu dei um spoiler ali no início do programa, já falando da nossa nova sede, né? Porque houve um crescimento da clínica, porque houve um crescimento da demanda. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente assim, qual foi o momento que vocês perceberam que seria necessário ter uma psiquiatra? E aí eu gostaria que você me contasse isso e me dissesse de que forma o atendimento dessas duas áreas, da psicologia e da psiquiatria, se completam para a qualidade de vida do nosso associado. Acho que é importante ele fazer o olhar de gestor e depois a doutora Cássia faz o complemento técnico. Sim. Acho que fica melhor, correto? Perfeito. Então, aqui na CAB, né, na saúde mental, nós sempre tivemos uma condição favorável para o policial. Mas tem situações específicas que os próprios profissionais me traziam. Falando, olha, eu consigo ir até esse ponto. Daqui eu preciso do auxílio de um outro profissional para dar uma melhor qualidade de vida, para dar um tratamento adequado. O que nós fazíamos? Nós deixávamos esse policial sozinho? Não. Nós íamos nos nossos parceiros e muitos desses parceiros a gente conseguia, né, dar continuidade nesse tratamento para que o policial saísse dali bem, o seu dependente saísse bem. Ainda assim, não era o ideal. O ideal é que o policial entrasse aqui na CAB e ele saísse com uma segurança de que ele estaria melhor, de que ele estaria bem cuidado, iniciando por qualquer dos setores da CAB, principalmente da psicologia, e dando continuidade na psiquiatria. Porque a psicologia ela vai até um certo ponto. A partir de um ponto, eles falam, olha, aqui a gente precisa de entrar com tratamento medicamentoso, que a doutora Cássia vai poder estar falando para a gente com maior propriedade. Por favor, doutora. Olha, já é um fato amplamente aceito na comunidade de profissionais que a psicoterapia pode avançar mais quando o paciente está em uso de medicação e que o uso da medicação obtém mais resultados quando o paciente está em psicoterapia. Muitas vezes o paciente não está tomando um estabilizador do humor e chega num ponto da terapia em que ele não avança, porque ele chora na hora que toca naquela ferida, porque ele não tem uma barreira química que segure esse choro e ele possa continuar na sua fala dentro da sessão de psicoterapia. Então, nesse sentido, o uso da medicação em psiquiatria e a psicoterapia, a atuação do psicólogo, elas se somam, tá? Elas andam juntas, né? O uso da medicação também, quando a pessoa está num quadro mais psicótico, mais delirante, para cortar esse sintoma, trazê-lo para a realidade e o colega psicólogo conseguir trabalhar a partir daí, a partir desse dado de realidade, com a dor do paciente, é muito importante. Então, é um casamento muito feliz da psicologia e da psiquiatria. Entendi, doutora. Então, a senhora quer dizer que, em alguns casos, é químico, né? É um problema químico, por exemplo, a senhora falou. Aí a pessoa às vezes está ali sensível, não consegue conter um choro porque há uma necessidade de algum elemento químico, e aí entra a medicação para conter aquele humor, é isso? Não são em todos os casos. Sim, alguns. Mas naqueles casos em que
o tratamento psicológico não está evoluindo, porque a pessoa não consegue nem falar da dor, muitas vezes a medicação entra como um atenuante, como um fator eh, possibilitador, como um fator facilitador dessa fala, liberador dessa fala, e que essa fala venha de uma maneira coerente e não de uma maneira delirante, não de uma maneira psicótica, venha de um modo fincado na realidade que rodeia a pessoa e não no imaginário de uma psicose, de um delírio, de uma depressão grave. Doutora, e só ainda pegando um gancho, né, no serviço que a gente presta aqui, que foi muito bem aceito, que é a fisioterapia. Até falamos, ela falou do mente sã, corpo sã, mas é importante ouvir da senhora também essa junção, esse complemento dos nossos pacientes com os serviços oferecidos da fisioterapia, da psicologia e, a partir de agora, com a senhora, doutora Cássia Marques, psiquiatra. Falando sobre a fisioterapia, nós devemos pensar que nós não somos somente, né, só a mente, só a cabeça, só o pensamento. Que o corpo é o lado material, é o espaço ocupado no mundo. É uma forma como nós nos apresentamos, nos sentimos, nos expressamos, nos reconhecemos diante do outro, diante do espelho, né, que é diante de nós mesmos. É a forma como nós somos também referendados no dia a dia, no lidar com o outro. É através dessa matéria, né? É através dessa matéria que expressa o nosso sentimento, que expressa a nossa maneira de ser, através dos gestos, da palavra, da nossa capacidade de força. Em se tratando de capacidade física, no policial militar, é um fator importante no desempenho da função, sem dúvida alguma. E, sem dúvida alguma, há um diferencial entre o policial que está com o corpo íntegro e aquele que sofreu um acidente de trabalho, uma fratura de coluna, uma fratura de fêmur. É uma repercussão muito grande na profissão do policial, a impossibilidade física. Há, inclusive, uma mudança nos rumos da carreira desse policial. Pode haver uma mudança até no ideal que ele tinha como policial, de agir, do fazer, e ele passa a exercer uma outra função, como o de administrador, não é? O de pensador de uma escala, de um almoxarifado, né, de oficina, mecânica, enfim. A corporação é um complexo. A corporação tem diversas funções, né? O policial desempenha diversos papéis dentro da corporação, mas principalmente quando o policial entra, ele entra com o intuito, geralmente, de agir, de atuar, de fazer. Então, um acidente de trabalho, uma incapacidade, é um fator impactante. Então, além de nós tratarmos a reação desse policial, a lesão que ele sofreu, vamos tratar dessa reabilitação, dessa reconquista da integridade física, do movimento, da capacidade de força, do agir, do fazer. É que às vezes nós como gestores, né, a gente vai, às vezes, meio que intuitivo, né? E quando ouve, né, quando a gente ouve a doutora falar disso, se completam, a gente, ai meu Deus, acertamos, né, Bernardo? Acertamos. Como foi bom a gente, né, fazer aquele projeto piloto e trazer a fisioterapia. E também eu queria falar de, doutora Ibernardes, do nosso olhar como gestor, essa sensibilidade dos conselheiros, minha, que é a mulher mais sensível, né, para os sofrimentos, para querer ajudar, nos impactou bastante 2020 e 2021.
porque assim nós perdemos vários companheiros de farda e nós temos um benefício aqui que as pessoas não gostam de falar, mas que ele é essencial. Faz a diferença, porque todas as pessoas, todos nós vamos um dia, né, vamos morrer. E aí, quando a gente, o Bernardes e eu falávamos muito assim, meu Deus, cada dia ali no Maria Auxiliadora, 2, 3 policiais. E claro que pela comorbidade dos pais, que a gente faz esse auxílio também para os pais, faleceram muitos pais dos nossos associados. E aí a gente vem nessa toada de perceber a demanda, ficar sensível a isso e tomar uma medida que possa atenuar essa questão. Nesse caso em especial, a gente fez a seguinte pergunta. Vamos trazer uma médica que está conosco até hoje, que é a doutora Estela, clínica médica, para fortalecer, ela é hematologista, para fortalecer a imunidade dos policiais e da família. Então, deu tão certo que ela está hoje aqui. E aí eu chego num ponto em que também a gente não gosta de falar, mas nós sofremos muito, doutora Cássia, em 2024, com vários suicídios de nossos policiais. E policiais, às vezes, novos, né? Novo. Teve tragédias, né? Daquele da viatura, do sargento contra o soldado Iago. Enfim, a polícia ficou enlutada, com muito sofrida. E nós aqui também, porque o nosso papel de gestor é justamente esse. Aí eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro para o Bernardes, se acabe com esse olhar que a gente tem de acolher, se essas famílias, que foram muitas, estão aqui conosco. E para a doutora Cássia, a questão de, para chegar nesse ponto, doutora, nós estamos no caminho certo de oferecer a psicologia, a fisioterapia e a psiquiatria para não chegar nesse ponto? Primeiro, Bernardo. Então vamos lá. A gente trabalhou muito, a gente trabalha na rua, foi uma categoria que ficou muito exposta, não teve a opção de não trabalhar. Então essa categoria ela foi para o fronte, ela teve nas ruas, ela teve em aglomerações e era uma categoria que pagou com o preço da vida. Lá atrás, muitos colegas nossos, infelizmente, veio a óbito. E nós tínhamos que fazer alguma coisa. O que nós poderíamos fazer? Trouxemos uma profissional também especializada em aumentar a imunidade do policial para que ele pudesse superar aquele momento. Só que ainda assim a gente perdeu. E a CAB Saúde Mental, ela não se limitou somente a fazer o auxílio funeral, que é no momento de dor, é no momento onde as pessoas estão fragilizadas. A gente fez o pós-luto. A gente ligou para essas famílias, a gente acolheu essas famílias, né? E quando chega em 2024, nós tivemos outro cenário, que seria um cenário do autoextermínio, de muitas perdas, de muita dor. E na CAB nós tivemos a política e a postura, eu acredito, viu, presidente, que é acertada, de acompanhar, de ir atrás dessas famílias e trazerem para a CAB. E aqui a gente conseguiu dar um melhor cuidado, não só no sepultamento, mas um acompanhamento de toda a família, do filho, da mãe. E às vezes inserção, né, Bernardes, também de determinados familiares que por algum motivo o policial deixou de registrar lá na polícia como dependente, como beneficiário e encontrou um problema legal. E aqui a gente acolheu, né? Então, a CAB é isso, é para ajudar, né, a família PMDF, que eu gosto muito dessa frase, família porque é todo mundo, né, o cônjuge, filhos, e ajudar nesse sentido. Às vezes, quando a polícia não pode fazer, as associações têm esse papel de fazer, como a gente sempre fez, né? A CAB, ela não faz só o acompanhamento dos familiares. O que a presidente está falando é os procedimentos administrativos para que a esposa, né, ou o esposo tem que ser feito dentro da instituição, junto às diretorias, DVPC, DESAP, e esse acompanhamento nós aqui também na CAB fazemos para os familiares daqueles policial que veio a óbito, né? Então, esse apoio também conta muito, porque às vezes o policial deixa de falar com os familiares
quais são as diretorias que tem que procurar, quais os procedimentos. É uma coisa nova para eles, né? O policial ali, ele é um herói, ele está imbuído de tudo. Ele cuida da finança, ele cuida da saúde, ele cuida da segurança dele, de terceiros, de familiares. Então, ele é aquela pessoa que todo mundo deposita em si, nele, né? Aquela opção de ser o salvador, né? De ser o herói. E, às vezes, o policial acaba deixando essas questões administrativas de falar. Cabe aqui, a gente acolhe, a gente indica, a gente acompanha, né? Então, a gente leva nos órgãos, busca documentos. Então, assim, toda assistência para essas famílias, aqui na CAB a gente faz. A gente não deixa um familiar desamparado nesse sentido também. E quando há o suicídio, doutora, nesse ponto, a gente como gestor fica assim, ai meu Deus, por que que eu não, né, não fiz mais uma frente ampla? Por que que eu não fui lá para o batalhão oferecer nosso serviço? Mesmo sabendo que a gente tem uma limitação de não poder entrar nos quartéis, mas eu tenho certeza que os dirigentes da PM ficam pensando, a comandante geral fica preocupada, onde que a gente precisa melhorar, precisamos falar disso. E aqui a gente tem esse sentimento também. Os casos de 2024, podia ter chamado, eu falava, não podia ter chamado a família aqui. Às vezes a gente não percebe que a pessoa está sofrendo. E é difícil. Esse momento é difícil para nós gestores também. Fica a sensação de que nós falhamos. E a tentativa de autoextermínio, ela é considerada a mais grave emergência psiquiátrica. E ela se manifesta, né? Ela tem os pródromos, ou ela não tem. Ou ela tem os pródromos de forma totalmente interna no indivíduo. E muitas vezes a pessoa não tem em mente a grandiosidade do ato que ela vai cometer de tirar a vida por completo, mas ela tem na mente apenas que ela quer resolver um determinado problema. Um endividamento ou uma doença de um filho com o qual ela não consegue conviver, algum problema que leva essa pessoa ao limite e ela não avalia que vai estar tirando a própria vida. Ela quer aliviar aquela dor. Outras vezes, a pessoa tem a dimensão que quer acabar com a própria vida, sim, que não aguenta mais, sua autoestima está muito prejudicada, tem uma sensação de fracasso e ela dá sinais. Ela dá sinais. Porém, os sinais são diversos. Os sinais, às vezes, são até de alegria excessiva. São de tentativa de negação do problema. Uma tentativa de parecer feliz demais. E quem vai desconfiar, não é? Então, o nosso papel principal é o de tocar essa pessoa que está pensando nesse momento, que está considerando essa possibilidade de, antes de tentar, antes de cometer um ato desses, conversar com alguém, procurar alguém, né? E o fato de dizermos, né, nós estamos aqui, é uma verdade, né? Nós estamos aqui para lhe ajudar, para conversar. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para falar de fantasias. Vamos fantasiar, resolver seus problemas. Não, vamos lidar com ele dentro da realidade. Vamos apoiar você. A partir de agora não está mais sozinho, porque existe uma grande diferença entre a pessoa estar lidando com um problema sozinho e estar dividindo esse problema com alguém e ter um apoio, né? Uma outra visão do problema dela pode ajudar muito. Uma outra forma de pensar, uma intervenção pode abrir uma janela que a pessoa não estava vendo. Sim. Então, o que nós pedimos é que, se a pessoa está com problemas, com angústia, não precisa nem ser a ideação suicida em si, porque muitas vezes o suicídio ele é cometido por impulso. Ele é um ato sem pensar, não é? Mas se você está com problema, se está com uma tristeza ou com uma angústia, não fica sozinho com a angústia. E nem fique pensando que tem que manter uma postura determinada
diante da família, diante dos amigos, né? Porque é a sua intimidade que conta, Sim, é o seu bem-estar que conta. perfeito. Então, esse trabalho que nós estamos tentando oferecer aqui, que nós estamos conseguindo, né, já estamos viabilizando, é que o policial militar saiba que ele tem para onde ir, que ele tem um lugar onde ele vai ser respeitado, acolhido, não julgado e ajudado, né? A nossa parte para que se evite o término precoce de uma vida, não é? A perda de um chefe de família muda a família inteira, muda os papéis dentro dessa família. Um pai que morre com 40 anos deixa filho adolescente. O filho deixa de ser filho e muda de papel dentro dessa família. Passa a ser o pai. Quem está preparado para isso, não é? É Então, verdade. deixamos aqui a nossa ajuda, a nossa disposição, a nossa disponibilidade em ouvir. E depois de ouvir a senhora, eu estou muito feliz aqui, a Fran também e o Bernardes, nessa contratação. Com certeza nós estamos no caminho certo de, primeiro, colocar agora a clínica num ambiente mais digno, mais amplo. E é nesse sentido que a gente já está encerrando aqui o nosso tempo. Eu queria perguntar para o Bernardes quais são as perspectivas desse novo endereço, né? Que falasse mais dos nossos serviços, né? Todos que nós estamos disponibilizando. E estamos também já quase contratando um outro psicólogo, né, para o início de março. Nós temos a parceria com o RPMon num projeto lindo, né, que também temos uma profissional lá, uma psicóloga e uma fisioterapeuta. E é isso, as perspectivas para a partir desse atendimento lá na nossa nova sede. E, Coronel, É. e o endereço dessa nova sede, dessa né? nova Que é uma sede, surpresa. Então, assim, a expectativa é muito boa, né? E essa expectativa, ela vem oriunda de uma procura também muito grande pelo serviço da CAB, que é feito com uma excelência excepcional. E aqui nós não admitimos fila de espera. No início, a demanda foi crescendo e tinha uma lista de espera. Nós falamos, não, aqui não tem que lista de espera. Aqui o policial chegou, ele tem que ser atendido. Fez uma triagem, o profissional vai me dizer, olha, ele precisa ser semanal, ele precisa ser quinzena, pode ser virtual, pode não ser. Então, os profissionais estão imbuídos de trazer essa demanda, né, e a necessidade do policial. As expectativas são muito boas, presidente. Hoje, nós atendemos só os nossos sócios, né, mas agora, como clínica, nós poderemos atender a Polícia Militar como conveniada, poderemos atender os planos de saúde, poderemos atender particular, trazendo também proventos para a CAB, onde a gente pode, com esse recurso, ampliar ainda mais o leque de nossos profissionais. Hoje nós temos fisioterapia, nós temos psiquiatria, nós temos psicologia e nós temos também a clínica médica. Atendemos também lá no RPMon com 2 profissionais, que é um trabalho muito lindo, um trabalho excepcional, que atende filhos de policiais e a sociedade como um todo, com crianças, jovens e adultos que têm alguma dificuldade de locomoção, né? Então, o trabalho deles é um trabalho excepcional. Convido você, policial, para conhecer, para ir no RPMon, conhecer as instalações da CAB, conhecer a CAB Saúde Mental, que ela fica situada no CIA, né? No SIG. Setor de Indústrias Gráficas. Isso, perfeito. Em no frente SIG, ao pavilhão do parque, não tem do como lado, errar. não é. O policial que conhece Brasília, ele vai saber onde é. Então, lá o espaço é amplo, é um espaço que a gente consegue atender melhor, com mais qualidade. E, completando o que a doutora Cássia falou, né, e já me despedindo, né, policial militar não pode deixar de se conhecer, não pode deixar que um familiar passe desapercebido em alguns sinais. Por isso, é importante que o policial militar conheça o que é a psicologia e, se houver necessidade, a psiquiatria, porque o que se fala aqui é do gatilho. Nós não precisamos deixar chegar no ponto do gatilho. O que é o gatilho? Às vezes, a ansiedade, a depressão, às vezes, uma dor, né? Então, identificando isso, venha para cá, venha procurar a CAB,
que aqui nós temos condições de dar o melhor acolhimento, de dar o melhor atendimento. E ciente de que o sigilo aqui, ele é absoluto, não tenha receio. O profissional aqui é altamente qualificado, ele tem responsabilidade e jamais uma situação passada na CAB vai sair para fora. Não deixe de procurar a sua saúde mental. Muito obrigado. Doutora, faça suas considerações. Primeiro, dizer mais uma vez da nossa alegria de ter a senhora no nosso corpo técnico e em breve, né, começar a atender mesmo para valer. E estamos legalizados, faltando pouca coisa ali, né? E a senhora vai nos ajudar nisso. A expectativa é muito grande. O pessoal tem me contactado sempre. Cadê? Quando que vai começar? Já está conosco, é do nosso quadro, mas a gente precisava dessa mudança para o SIG. E o SIG, o prédio é da CAB, é importante a gente falar isso. O prédio próprio. E está bem bonito. Hoje nós estivemos lá, está bem bonito. E eu acho que o nosso policial merece. Suas considerações, doutora? Agora que temos tudo isso, né? Temos o prédio, temos as instalações adequadas, chegou a minha vez, como responsável técnica, de providenciar as questões legais, né? Então, já entramos com o pedido, né, junto à Vigilância Sanitária, recebemos a lista de documentos que devemos apresentar. Essa lista já está sendo providenciada neste momento e pretendemos mandar ainda hoje. Falei com a nossa assistente colaboradora, Ingrid, que vamos mandar ainda hoje e aguardar a visita da Vigilância Sanitária. Apenas após a visita da Vigilância Sanitária, a aprovação legal das nossas instalações, vamos estar autorizados a confeccionar os receituários, o famoso receituário azul, o receituário amarelo, o receituário de controle especial, que vamos precisar no atendimento de psiquiatria. Com o licenciamento em mãos, damos entrada na produção desses papéis e na abertura da agenda. Então, estamos todos ansiosos e fiquem tranquilos que estamos entregando hoje os papéis solicitados pela Vigilância Sanitária e aguardamos com ansiedade a visita dos técnicos para que nós já comecemos. Da parte da psiquiatria, as outras especialidades já estão atendendo, já estão funcionando plenamente. Muito bem. E é importante a gente ressaltar sempre que é uma preocupação nossa quando a gente deu esse passo de sair de apenas uma psicóloga. Não, nós precisamos fazer mais. E sermos clínica, então a gente tem tudo registrado, o KNAI, as atividades, todas certas, mas é preciso fechar o protocolo, como a doutora falou ali, das inspeções, para a gente fazer tudo conforme a legislação. Mas o espaço está lindo, são, eu acho que 8 consultórios, então deu para fazer um layout bonito das nossas clínicas. E eu vou finalizar dizendo o seguinte: nós, gestores da CAB, temos essa preocupação, a sensibilidade de acolher, de identificar primeiramente esses sofrimentos do nosso associado, da família, e tentar resolver. Se não pudermos resolver tudo, que a gente haja no sentido de minimizar esses sofrimentos. É isso que a gente faz. Quando a gente faz lança uma clínica, coloca mais um psicólogo, faz a parceria com a PMDF, quer caminhar com a PMDF, a gente está ajudando a nossa corporação. A gente não está invadindo competências, mas não tem razão de ser nenhuma das associações se elas não trabalham para a categoria família PMDF. E hoje, realizar este CABcast, o primeiro episódio, com o tema saúde mental, dentro da nossa clínica CAB Saúde Mental, me deixa muito feliz, tenho certeza que ao Bernardes, a todos os diretores, porque nós saímos na vanguarda na questão da saúde mental. E hoje somos respeitados. Hoje nós temos um número excessivo de atendimentos, que nós já estamos, né, contratando uma pessoa, um doutor, né, para tabular esses dados,
Porque daqui tem um extrato muito bom de dados, de informações, que vai servir para a própria Polícia Militar. Nós já temos aí mais de 30 mil atendimentos, desde que começou. Não é isso? Sim. Então, o que fazer com esses dados? Vamos trabalhar esses dados para que a gente tenha um feedback melhor. E é isso. Estamos felizes em realizar este episódio e com o pé direito. Com o pé direito, porque saúde mental é preciso falar, é preciso a gente ajudar, é preciso a gente acolher. É isso.